Agora você tem uma nova opção, sua última moda. Vista camisas que têm mensagens edificantes. Acesse nosso site e vista-se de forma diferente. suaultimamoda.com.br. Aguardamos sua visita. O que a cegueira espiritual faz? No livro de Jeremias, no capítulo 44, vemos mais um absurdo feito pelo povo de Deus. Como aconteceu muitas e muitas vezes, o povo foi castigado por fazer algo que desagradava a Deus. Novamente, o problema foi a idolatria. Dessa vez, vemos o povo até exaltar a rainha dos céus. É mole? Tudo isso é fruto de cegueira espiritual. Um povo cego espiritualmente faz coisas assim. Mas assim como? O que a cegueira espiritual pode fazer? A cegueira espiritual faz o povo cultuar a outro, não a Deus. Jeremias 44, versículos 2 e 3 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. No tempo do profeta Jeremias era assim. O povo estava cultuando outros deuses, fazendo aquilo que foi expressamente proibido pelo Senhor. Hoje, no nosso tempo, também não é diferente. As pessoas cultuam diversos deuses e entendem que não há nenhum problema nisso. Mas será que Deus pensa assim? Deus concorda com isso? Você percebeu que o texto citado acima diz que Deus castigou o povo por causa disso? Bem, daqui a pouco voltarei a este assunto. A cegueira espiritual faz o povo acreditar que é abençoado por outro, não por Deus. Jeremias 44, de 15 a 18, diz assim: Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres, e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. A cegueira espiritual é tão impressionante que faz o povo acreditar em quem não fez nada. Lendo o texto acima com atenção, você pode perceber que o povo cria de coração que os momentos abençoados que tiveram vieram da chamada Rainha dos Céus, mas isso não era verdade. Não existia Rainha dos Céus, não existe Rainha dos Céus e nunca existirá. E ainda hoje há uma religião cristã que ensina sobre a Rainha dos Céus, levando seus adeptos à prática de algo que Deus abomina: a idolatria. Fico pensando nas pessoas de hoje que também pensam dessa forma. São pessoas que acreditam que foram curadas pelo santo tal, pela santa tal, mas isso não existe. Quem cura é Deus, quem abençoa é Deus. E se você não concorda com o que estou dizendo, você é tão cego espiritual quanto o povo do tempo do profeta Jeremias. Reflita sobre isso. A cegueira espiritual faz o povo não ouvir os mensageiros de Deus. Jeremias 44, 16 diz assim: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. É desse jeito. Um povo cego espiritualmente não ouve os mensageiros que falam em nome do Senhor. E além disso, ainda pode zombar do mensageiro, criticá-lo, ficar de mal com ele. É assim. Lembro-me de que muitas pessoas ficaram de mal comigo por causa de um livro que escrevi e de vídeos que postei nas minhas redes sociais. Mas por que isso? Porque são pessoas
que desconhecem a verdade, não aceitam a mensagem que vem de Deus e, quando confrontadas, reagem dessa forma. São pessoas que só aceitam o que aprenderam na sua religião, não importando o que a Bíblia diz. São pessoas cegas espirituais que necessitam do conhecimento da verdade que liberta, Jesus. Triste é que muitas dessas pessoas são de religiões chamadas cristãs, mas religião não salva, e é isso que elas ainda não entenderam. A cegueira espiritual faz o povo desobedecer a Deus. Jeremias 44:16 diz assim: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Os mais atentos já devem ter percebido que citei agora o mesmo texto do tópico anterior. Mas a pergunta é, você sabe por quê? Simples, porque o verdadeiro mensageiro do Senhor fala exatamente o que o Senhor quer que ele fale. Sendo assim, desobedecer a mensagem do profeta Jeremias era desobedecer a Deus. Veja que o próprio povo reconhecia que o profeta falava em nome do Senhor, mas mesmo reconhecendo isso, o povo preferiu desobedecer a Deus, fazer a própria vontade. Ainda hoje há pessoas assim. Ainda hoje há pessoas que até sabem que estão desobedecendo ao Senhor, mas escolheram viver dessa forma. O que será dessas pessoas? A cegueira espiritual tem suas consequências. Sei que é um assunto desconfortável e triste, mas é necessário. A cegueira espiritual tem suas consequências. A cegueira espiritual leva o povo a práticas pecaminosas, e essas práticas, cedo ou tarde, receberão o tratamento divino. Ouçam o que disse o profeta. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado essa resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe veio ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes. Por isso se tornou a vossa terra em desolação, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Porque queimastes incenso, e porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpristes por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor todo Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro, pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que de todos se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número. E todo o restante de Judá, que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Jeremias capítulo 44, versículos de 20 a 29. Não detalharei nada, o texto é claro. Deus falou com aquelas pessoas, através do profeta, que elas seriam castigadas. Em resumo, por terem lhe desobedecido. É isso. A cegueira espiritual faz o povo cultuar a outro, não a Deus. A cegueira espiritual faz o povo acreditar que é abençoado por outro, não por Deus. A cegueira espiritual faz o povo não ouvir os mensageiros de Deus. A cegueira espiritual faz o povo desobedecer a Deus. A cegueira espiritual tem suas consequências.
Mas uma coisa precisa ser dita: você pode ser liberto da cegueira espiritual. Você não precisa ser castigado por estar cego. Você pode viver o que Deus tem para você. Coloque-se diante de Deus, peça-lhe para abrir seu entendimento, e Ele fará isso. E além de conversar com Deus, você tem uma fonte preciosa de conhecimento à sua disposição, a Bíblia. Lendo-a, meditando sobre o que ela ensina e buscando o auxílio do Senhor, você não correrá nenhum risco de cair no mesmo erro do povo que cultuava a Rainha dos Céus. Porque a Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Deus te abençoe.